E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Hoje, segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. E ontem aconteceram as eleições primárias na Argentina, que tiveram um resultado extremamente surpreendente. Eu já tinha comentado sobre a situação eleitoral da Argentina na semana passada, em um vídeo que eu publiquei a respeito do Javier Milei, que é um candidato de extrema-direita que, em alguns quesitos específicos, lembra a figura do Jair Bolsonaro. E ontem também publiquei no TikTok e no Instagram um vídeo curto a respeito dessa figura. Quem quiser dar uma olhada lá é só seguir. Esse vídeo não vai ser publicado aqui no YouTube. Bom, fato é que a eleição de ontem deu uma chacoalhada que merece que eu faça uma nova gravação por aqui. Como que funciona essas primárias? Porque a eleição de verdade lá vai acontecer em outubro, no dia 22 de outubro. As primárias, elas se chamam PASSO, é a sigla para Primárias Abertas, Simultâneas e Obrigatórias. É uma prévia, é quando os eleitores vão escolher qual vai ser o candidato de cada partido, de cada coalizão. Vamos fazer um comparativo com o Brasil. Vamos supor que a gente tivesse também uma PASSO no Brasil no ano de 2022. Além de votar em outubro, você ia ter que ir na urna em agosto, obrigatoriamente, e dizer: eu quero que essa pessoa seja candidata. Você poderia votar, por exemplo, no Lula ou no Haddad, se os dois se colocassem à disposição pelo PT. Você poderia escolher do lado do PL o Bolsonaro ou então a Carla Zambelli, que seja, tá? E aí sai o resultado, quem ganha em cada coalizão, e você pode escolher um candidato apenas, você não pode votar em um de cada partido político, vai para a eleição de verdade. Na Argentina, você tinha três principais forças, né? Você tem três principais forças no pleito desse ano. Primeiro, União por la Pátria, que é governista, ligado ao Alberto Fernandes, o atual presidente, e a ex-presidente Cristina Kirchner. União pela Pátria tinha dois pré-candidatos principais, o Sérgio Massa, que é ministro da Economia, e o Juan Grabois. Você tem o Juntos por Arcambio, que é de oposição mais à direita, é a coalizão, inclusive, do Maurício Macri, que é ex-presidente de lá. O Juntos por Arcambio tinha dois principais pré-candidatos também, a Patrícia Bullrich, que era a secretária de Segurança do Macri, e o Rodríguez Larreta, que é o atual prefeito de Buenos Aires. E a coalizão La Liberdade Avança, que é do Javier Milei, do candidato aí de extrema-direita. Quem quiser detalhes, veja meu vídeo ou shorts lá do TikTok. Bom, os eleitores foram na urna e decidiram. Qual que foi o resultado que saiu de lá? 30% votou no Milei. Como ele era o único da coalizão, não tem nenhuma diferença prática. Não descartou nenhum outro nome. 21,40% votou no Sérgio Massa. 16,98% votou na Patrícia Bullrich. E 11,30% no Rodrigo Larreta e 5,87% no Juan Grabois. Basicamente, o que significa isso? Que União pela Pátria agora tem o Sérgio Massa como seu candidato. Ele ganhou no União pela Pátria. No Juntos por Arcambio, quem ganhou foi a Bullrich, que é ex-ministra do Macri de Segurança, perante o Rodrigo Larreta. Então a gente tem agora três principais candidatos. Um de cada coalizão, não tem mais dois de cada coalizão. Vocês entenderam, então? É uma eleição que serve para cada um escolher quem vai concorrer por partido, mas ela acaba servindo como uma mega pesquisa de opinião, né? Como se fosse um censo mesmo. Porque agora a gente sabe que 30% quer o Milei. A gente sabe que 28% dos eleitores demonstraram preferência pelos candidatos do Juntos por Arcambio. Ou pela Bullrich, ou pelo Rodrigo Larreta. E a gente sabe que 27,27% demonstraram preferência pela União pela Pátria, pela coalizão governista, né? A maioria preferindo o Sérgio Massa. Acaba servindo como uma pesquisa de opinião. Não é exatamente isso por um único motivo, porque pode ser que o sujeito que queria aí o Grabois pela União de La Pátria deteste eventualmente o Sérgio Massa, por mais improvável que isso seja, e acabe escolhendo votar, por exemplo, na Patrícia do Juntos por Arcambio na eleição de verdade, né? Pode acontecer também de um eleitor não votar na coalizão de preferência porque ele quer votar num candidato mais fraco da coalizão opositora. Mas nessa eleição em particular, não é de se acreditar que isso tenha ocorrido com bastante frequência, certo? Os candidatos mais fortes de cada coalizão, eles saíram realmente vitoriosos, aqueles que são vistos como de maior viabilidade no pleito real. Bom, então,
O que a gente tem é o Milei na frente com 30,04%, né? Inclusive somando aí os candidatos das outras coalizões. As pesquisas de opinião estavam indicando que ele ia ter no máximo 20% e havia uma análise cada vez mais frequente de que ele estava se desidratando com o se aproximar da eleição. E não, ele estava se fortalecendo, ou então as pesquisas de lá, que são diferentes das daqui, não estavam fazendo uma leitura correta do cenário, não estavam sabendo medir exatamente o apoio de cada candidato e de cada coalizão por lá, certo? Bom, esse resultado ele já gerou impactos fortíssimos, né? A gente teve nessa segunda-feira o dólar blue, né, que é a referência de dólar do mercado paralelo, porque o dólar oficial lá ninguém leva a sério o valor que ele tem, sendo cotado em 12% a mais do que na sexta-feira, tá? Em 680 pesos. Tá? Em Nova York, o valor dos títulos da dívida argentina afundaram 12%, minando o que resta de confiança internacional, impactando também na chance do atual governo segurar essa cotação do dólar. Né? Esses dois dados juntos, né, e o dólar sendo atrelado ao preço de vários produtos, tendem a fazer com que a inflação lá, que já é gigantesca, dispare ainda mais até o dia do pleito, e isso pode ser prejudicial à coalizão governista e pode ser favorável ao Milei em razão do fato dele adotar um discurso de que tá tudo terrível, a política não tá conseguindo botar ordem, você precisa de alguém que é de fora. Né? Então, assim, a consequência no mercado financeiro, a consequência direta na economia do resultado por si só já tende a ter uma interferência no que vai acontecer em outubro. Se criou um cenário de incerteza muito, muito considerável. Né? O que vai acontecer agora? Né? O que a gente pode esperar daqui adiante? Olha, o primeiro turno que vai acontecer no dia 22 de outubro é muito difícil de alguém ganhar no primeiro turno. Não é que nem no Brasil também. Para ganhar no primeiro turno lá é até mais fácil, tá? Você precisa ter só 45% do total de votos, não precisa ter 50% mais um, certo? Ou então você precisa ter mais de 40%, mas está 10 pontos à frente do outro candidato. Né? O Milei seria o cara com maior potencial de ganhar no primeiro turno. Isso ficou bastante escancarado, né? Por causa que ele ficou na frente mesmo somando os candidatos todos de cada uma das coalizões. Mas é improvável que ele consiga alcançar ali uma margem de 40% dos votos, ficando 10 à frente do outro. E é mais improvável ainda que ele consiga 45%. Então, a gente pode apostar, né? O mais provável, é evidente, é uma eleição. Uma semana tudo pode mudar, em 2 meses nem se fala. Agora, o mais provável é que vá para o segundo turno, que o Milei esteja nesse segundo turno e que junto a ele você tenha alguém da oposição à direita, Juntos por Arcâmbio, ou alguém da União por la Pátria, que é governista. Você ter o Milei e o Juntos por Arcâmbio juntos, gente, seria surpreendente. Seria os peronistas não chegando na segunda parte da disputa. Seria um sinal de desidratação muito grande. Uma coisa muito nova, tá? Agora, seria talvez esse o cenário que fosse mais complexo para o Milei. Porque a tendência é que o pessoal que vota no União por la Pátria, do governo Fernandes, da Kirchner, né, sem o Sérgio Massa indo para o segundo turno, eles escolham pelo menos pior, na visão deles, que é o Juntos por Arcâmbio, que é votar na Patrícia Bullrich, certo? E aí você tende a hidratar a candidatura da Patrícia com muita força diante da candidatura do Milei. Seria mais ou menos se a gente tivesse no ano passado um segundo turno entre o Jair Bolsonaro e o Ciro Gomes. A tendência do eleitor do Lula, em grande parte, né, que tem uma ojeriza gigante ao Jair Bolsonaro, seria votar no Ciro. Então, poderia se colocar ali como, ó, isso é ruim, isso tende a ser pior para o Bolsonaro. É discutível, é um exemplo não tão bom quanto, eu acho que o Ciro, ele não sei se aglutinar tanto voto quanto lá o Juntos por Arcâmbio pode aglutinar da União por la Pátria. De qualquer forma, é uma tese quase que central que está permeando esse momento da eleição argentina. Agora, se o Milei foi por segundo turno e por União por la Pátria, é uma dúvida até que ponto os votos da direita, Juntos por Arcâmbio, iriam se juntar com União pela Pátria. Né? Eles podem ter impressão, não, o Milei é muito radical, e eu prefiro continuar com o que tá aí, eu prefiro continuar com o candidato associado a Alberto Fernandes. Né? Ou então, não dá para continuar isso. Eu sou de direita, mas o Milei, ele tá num outro patamar e eu vou votar. E ainda assim eu vou votar nele, não vai ter jeito. E aí, tá muito apertado entre uma coalizão e outra. Juntos por Arcâmbio e União pela Pátria estão muito próximos um do outro.
muito próximos. E existe uma tendência considerável de que você possa ter uma candidatura do União por la Pátria na segunda fase. E aí o Milei se hidrata e ganha muita, muita força, né? O segundo turno aconteceria lá no final de novembro, certo? Isso é fruto, né, de motivos que eu já citei no outro vídeo, que só estava demonstrando a força do Milei, não imaginava que essa força estivesse tão grande, mas é fruto evidente, entre outras coisas, da situação da economia na Argentina, que sempre foi caótica, mas agora tá numa série histórica aí especialmente complexa, especialmente ruim. Nos últimos 10 anos, a taxa de pobreza saltou em 15 pontos percentuais, né? 15 pontos percentuais, foi de 19,7 milhões de pessoas na linha da pobreza para 45 milhões. A inflação anual está em 116% e tende a piorar. Negociações com o FMI tendem a se tornar mais complicadas agora, com as incertezas que o pleito está gerando. Todo esse pacote, somado também à questão do Milei ter bombado na internet, ter conseguido ali atrair votos da juventude, e tudo isso acabaram levando a esse resultado. E o que a gente pode dizer é que a situação é imprevisível. A única coisa que a gente pode dizer que hoje é provável que o Milei não ganhe no primeiro turno. No segundo vai depender de quem for junto com ele, e a coisa pode se dar das mais variadas formas. E notem que o Juntos por el Cambio, né, o Rodrigo Larreta, o prefeito de Buenos Aires, que perdeu aí com uma vantagem considerável para Patrícia, ele era visto como uma figura de direita mais moderada. Então até mesmo quem não votou no Milei acabou namorando uma ditadura de direita mais, digamos assim, pesada, né? Há muitas diferenças entre Milei e Juntos por el Cambio, de qualquer forma, a Patrícia se aproxima um pouquinho mais dele do que o Larreta se aproximaria. Veremos, eu vou trazendo as atualizações para vocês. Se alguma coisa não ficou clara, é só comentar aqui embaixo. Grande abraço a todos e até a próxima.